Neste vídeo rápido, quero falar com você sobre os óleos de cozinha mais perigosos do planeta. Esses são os que você deve evitar e nunca usar. Se você estiver na casa de um amigo ou parente e eles estiverem usando esses óleos de cozinha, você deve, realmente para o benefício deles, simplesmente pegá-los e jogá-los no lixo. Antes de entrarmos no assunto, quero que você reserve um segundo e clique no botão de inscrição, por favor. Isso me ajuda a enviar novas informações para você o mais rápido possível. Aperte o sininho para receber uma notificação sempre que eu tiver uma ideia brilhante. Muito bem, agora vamos falar sobre os óleos de cozinha mais perigosos que você poderia usar. Agora chamamos esses óleos de cozinha de óleos vegetais, certo? E esse é um termo muito eufemístico. Considerando o fato de que é uma mentira, nenhum desses óleos vem de vegetais. Eles vêm de sementes e feijões. Certo? Então por que decidiram chamá-los de óleos vegetais? Você consegue adivinhar? Aposto que foi uma ação de relações públicas para fazer com que você pensasse que esses óleos eram mais saudáveis. Mas se eles dissessem óleos de sementes, isso soaria bem, mas não tão bom. E o óleos de feijão, isso soa bem, mas não tão bom quanto óleos vegetais, certo? Nenhum deles é feito de vegetais. Se você vir o termo óleo vegetal em um anúncio de revista ou na televisão ou na internet, ou se ouvir na televisão e eles disserem, vá, esse óleo vegetal ou gordura vegetal, isso é mentira. Não há vegetais lá dentro. Está bem? Não há um único vegetal em nenhum deles. Portanto, não são óleos vegetais. São óleos de sementes. Antes de 1979, você mal conseguia encontrar esses óleos de sementes em nossos alimentos. Eles simplesmente não existiam. E hoje em dia, se você comprar qualquer tipo de alimento processado, quase não conseguirá comprar um alimento que não contenha esses óleos de sementes. E nesse processo, de 1979 até agora, tivemos a epidemia de doenças autoimunes e a epidemia de obesidade. Todas essas condições inflamatórias ficaram cada vez piores. E minha teoria é que esses óleos de sementes podem ter algo a ver com isso. Porque, veja bem, esses óleos de sementes não são naturais. Não é possível pegar os grãos de soja, espremê-los com as mãos e extrair o óleo. Não é como uma azeitona, ou como o óleo que se obtém de um cocô, ou como o óleo que se obtém do bacon. Esses óleos aparecem naturalmente porque são naturais. Você pode pegar 1000 libras de sementes de couve e espremê-las, sentar-se sobre elas e pular para cima e para baixo. Não sairá nenhum óleo. Você precisa usar produtos químicos. É preciso ter calor, é preciso ter todos os tipos de catalisadores, e é preciso todo tipo de maldade em uma fábrica enorme para extrair o óleo dessas sementes. E é isso que os torna tão antinaturais e tão prejudiciais à saúde. Os óleos que vêm dessas sementes são insaturados. Portanto, isso também não é natural. Eles precisam fazer algo chamado hidrogenação para torná-los sólidos, para que sejam uma manteiga ou banha de porco falsas. Porque eles não são naturalmente sólidos. Ok, o Crisco parece um pouco com banha de porco, e eles fizeram isso de propósito. Eles o hidrogenaram para torná-lo sólido em temperatura ambiente, como as gorduras reais devem ser as gorduras saturadas reais. Mas o Crisco é uma gordura insaturada hidrogenada. É muito prejudicial à saúde e muito inflamatória. Por favor, não a coma. É uma história interessante como, antes do surgimento do Crisco, a American Heart Association era apenas uma pequena sociedade. Talvez eles tivessem uma pessoa e uma secretária. E era só isso. E, de repente, a Crisco criou um programa de televisão e decidiu que toda a renda do programa seria destinada à American Heart Association. E imediatamente os cofres financeiros da American Heart Association começaram a se encher de dinheiro. E não é de se admirar que a Associação Americana do Coração goste tanto de supostos óleos vegetais, não estou nem um pouco surpreso. E você? Isso não significa que sejam saudáveis, apenas que pagam bem. Não sei o que você pensa sobre isso. Então, vamos falar sobre esses óleos.
Agora, se você conhece um amigo ou vizinho que tem esses óleos em sua cozinha, compartilhe isso em suas mídias sociais, porque esse material é venenoso. Eles não precisam dar isso a seus entes queridos ou a seus filhos. Isso não é bom para eles. Isso vai aumentar o risco de doenças inflamatórias. Por favor, compartilhe este artigo e tente me ajudar a ajudar outras pessoas. Agora, todas as células de seu corpo precisam de colesterol ou elas precisam de gordura. Toda célula, a membrana celular é feita de gordura e colesterol. Cada uma das células. Portanto, quando você não alimenta seu corpo com gorduras saturadas e o alimenta com gorduras insaturadas e gorduras insaturadas hidrogenadas, as membranas celulares são formadas por essas gorduras inferiores. Agora, o que isso fará é aumentar o risco de oxidação. Danos oxidativos. Você provavelmente já ouviu falar disso. Assim, o oxigênio é parte do que nos faz funcionar como máquinas ou como animais. Portanto, se todas as nossas membranas celulares forem feitas com essas gorduras inferiores, como tem sido nos últimos 30 ou 40 anos, e, como o oxigênio está constantemente em nosso sistema, é de se admirar que todos nós tenhamos danos oxidativos, que tenhamos mais doenças autoimunes, que envelheçamos mais rapidamente, que nos desintegremos mais rapidamente. Não, não é nenhuma surpresa. Isso se deve a esses óleos. E você precisa retirá-los do ambiente. Portanto, você deve usar óleos saturados. Você deve usar os óleos reais que podemos extrair de animais ou plantas. Você quer consumir os óleos que podem ser extraídos sem produtos químicos, sem calor, sem catalisadores químicos, é isso que eles têm que usar. Agora vou lhe dizer quais são os óleos mais perigosos. E se estiver usando o primeiro, quero que vá até a sua cozinha agora mesmo, pegue-o e jogue-o no lixo. O óleo número 1, o mais perigoso, é o óleo de canola. Se você tiver isso em sua cozinha ou se sua mãe tiver isso na cozinha dela, você pode pegá-lo agora mesmo e dizer: "Mamãe, eu a amo, mas estou jogando isso fora." Você estará fazendo um favor a ela. Não estará desperdiçando dinheiro. Número 2, o óleo de semente de algodão. Nenhum ser humano deveria comer o óleo de sementes de algodão ou de couza. É daí que vem a canola. Não existe semente de canola. É a couza. O óleo de couza também é usado para produzir combustível de avião. O número 3 é o óleo de girassol. Ele não é um óleo natural. O número 4 é o óleo de soja. E há vários outros óleos que são limítrofes que não vou mencionar hoje, porque não quero falar sobre eles hoje. Esse é outro vídeo. Basicamente, qualquer óleo insaturado que seja hidrogenado é definitivamente proibido. Para esclarecer, um óleo hidrogenado é um óleo vegetal líquido que foi quimicamente convertido em uma gordura sólida ou semissólida por meio da adição de átomos de hidrogênio, geralmente para aumentar o prazo de validade e melhorar a textura dos alimentos processados. Embora esse processo torne as gorduras mais estáveis, ele pode criar gorduras trans prejudiciais em óleos parcialmente hidrogenados, aumentando o colesterol ruim, ou LDL, e diminuindo o colesterol bom, ou HDL. As gorduras trans são encontradas com mais frequência na maioria dos produtos assados, incluindo biscoitos, tortas, bolachas, margarina, ou alimentos fritos, ou alimentos assados ou fritos de restaurantes. Você não quer colocar isso em seu corpo. O que você quer usar para construir as membranas celulares é a gordura saturada de verdade. Comer esses óleos de sementes pode ser mais barato do que usar gorduras naturais. Mas isso seria como se você construísse uma lareira com madeira porque é mais barato. Então, quando as pessoas dizem, mas os alimentos processados são muito mais baratos. É tão barato ir a um restaurante de fast food e comprar uma refeição econômica. Todas as coisas que você compra em restaurantes de fast food contêm óleos insaturados e hidrogenados. Cada um deles. Certo, nenhum deles usa banha de porco, nenhum deles usa sebo, nenhum deles usa sebo. Todos eles usam os óleos de sementes. E os chamam de óleos vegetais. E podem até dizer que são óleos vegetais orgânicos. Mas isso não existe. Então,
Se você construiu uma lareira de madeira porque é mais barata, isso é burrice, certo? Mas é isso que você está fazendo se estiver construindo suas membranas celulares com gorduras insaturadas. Porque elas vão se oxidar. É como se a madeira da lareira pegasse fogo, queimasse e incendiasse sua casa. Portanto, você pode ter economizado um pouco de dinheiro comprando os alimentos processados com gorduras insaturadas. Mas você acabará pagando o preço final mais tarde. Sua saúde ficará debilitada, haverá sofrimento, doenças e morte. Certo, os óleos com os quais você deve cozinhar são os óleos saturados. Você deve cozinhar com gordura de bacon. Você deve cozinhar com sebo. Essa é a gordura da carne bovina. Você deve cozinhar com sebo. Essa é a gordura de cordeiro. Você deve cozinhar com óleo de abacate. Você quer cozinhar com manteiga. O ideal é cozinhar em baixa temperatura com azeite de oliva. Essas são as coisas com as quais você quer cozinhar. E é com esses ingredientes que você quer que seus produtos pré-fabricados sejam feitos. Um ótimo exemplo é a maionese. Portanto, se você ouvir que é isso que está pedindo, é maionese. Mas você não quer pedir qualquer maionese. Peça maionese de óleo de abacate ou de azeite de oliva. Ou até mesmo a melhor maionese de todos os tempos é feita com gordura de bacon. Você pode fazê-la em casa. Portanto, você quer cozinhar e usar gorduras saturadas, não quer construir suas membranas celulares com óleos insaturados, e definitivamente, não com óleos hidrogenados insaturados.